Técnica de gradualização. É uma técnica criada pelo Eugene Schwartz, tá? Da publicidade inovadora, e eu vou estar detalhando ela aqui para você com um exemplo de causa raiz e mecanismo da solução. O que faz a pessoa ler, querer e acreditar na sua cópia? As três dimensões do pensamento e sentimento. Primeiro, desejo, necessidades, sedes, fome, luxúrias e etc. Tudo isso são desejos. Se dividem em físicos e materiais. Físicos: ser magro, forte, livre de acne, ser bonito. Materiais: possuir dinheiro, carro, lindas roupas, maquiagens. Eles já existem. Você não pode criá-los ou combatê-los, mas você pode expandi-los, separá-los, canalizá-los e dar-lhes um objetivo. Você faz ele imaginar cada desejo sendo realizado por causa do seu produto. Então isso aqui sempre vai estar na mente do teu cliente, tá? E o que você faz é canalizá-lo e dar-lhe um objetivo e criar a imagem de que é possível conquistar isso por meio do seu produto. Segundo, identificação. Eles esperam que seu produto ajude-os com seus anseios por identificação, por uma personalidade claramente definida, anseios por status social. Eles querem que o produto faça um dever duplo. Então, assim, a maioria dos produtos está vendendo uma identidade. A Ferrari vende uma identidade, a Gucci vende uma identidade, a Balenciaga vende uma identidade, tá? E é isso que o teu produto tem que fazer. Exemplos: a mulher compra um produto para emagrecer, mas também constrói uma personalidade radiante, atraente e jovem. O homem não compra apenas um carro pela sua velocidade, mas pela projeção de prestígio, sucesso e status na sociedade. Essas projeções são sentimentos escondidos que são movidos por ambições, invejas, admirações e fantasias, que têm uma força de venda imensamente poderosa. Então, por meio desses sentimentos aqui, você cria uma identidade que eles anseiam em ter, canaliza isso para o seu produto e com isso você consegue fazer a sua convenção. Terceiro, crenças. Este é o mundo onde a emoção ganha uma racionalidade. A maneira como seu cliente aceita ou rejeita os fatos afetará sua conversão. Acreditar é um processo de encaixar novos fatos em certos padrões estabelecidos de pensamento e convicções. Crenças são filtros que seu produto deve passar ou será rejeitado e a conversão não ocorrerá. Você usa a lógica para provar que seu produto funciona, que satisfaz seus desejos e necessidades. É uma forma de fazer isso, é iniciar seu mecanismo com algo que seu cliente já acredita. E aí vem a gradualização. O que é uma crença? É a imagem mental do mundo em que o cliente vive. Os fatos que compõem, como funciona, em que direção suas verdades e valores se encontram. A crença das pessoas são moldadas pelo ambiente que ela vive, pelas pessoas que estão ao seu redor. E tudo isso vai construindo as crenças que ele tem dentro da sua mente, tá? O mais importante é a qualidade da segurança emocional que eles obtêm dessa crença. É a sensação de conforto e segurança de viver em um mundo que tem significado, onde há respostas a serem obtidas, onde todos os fatos se encaixam. Por isso que muitas pessoas falam assim, futebol e religião não se discute, tá? Porque já é uma crença da pessoa, ela já acredita naquilo e dificilmente você conseguirá destruir, derrubar ou fazer com que ela pare de acreditar naquilo. Então, por isso que as pessoas falam que não se discute, tá? Pode ser o pior time do mundo, mas ele acredita naquilo. Então, pode ser uma lógica falsa, tá? Mas tem uma crença, e essa crença traz respostas, conforto, segurança, um sentimento, tá? Então, por trás de uma crença tem tudo isso.
A necessidade de acreditar é uma força emocional tão poderosa quanto o desejo mais forte de satisfação física. Temos crenças para poder compreender o mundo, obter sua aprovação, confiar e dominá-lo e desenvolver-se em adultos autossustentáveis. Se você violar as crenças estabelecidas do seu cliente no menor grau, seja no conteúdo ou na direção, então nada do que você prometa a ele, não importa o quão atraente seja, pode salvar sua cópia. Então nunca fale algo que seu cliente não acredita, porque a partir do momento que ele achar que aquilo não é verdade, tudo mais que você falar se tornará mentira para ele. Se você puder canalizar a força de sua crença, seja no conteúdo ou na direção, por trás de apenas uma afirmação, não importa quão pequena, então essa afirmação totalmente acreditada venderá mais em meio às promessas questionáveis que você fizer ao seu cliente. Se a crença for totalmente dirigida, até mesmo apoiará outras alegações absurdas. A crença é imutável, não pode ser alterada, deve ser cumprida em cada etapa. Este processo de começar com fatos que seu cliente já está disposto a aceitar e conduzi-lo pela lógica e em uma sucessão de fatos que foram preparados para aceitar é o que chamamos de gradualização. A gradualização determina a arquitetura da sua cópia. É o que chamamos de cadeia de síntese, porque você usa fatos que ele já acredita para apoiar o seu argumento. Então você coloca crença, 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 e ele sempre vai balançar a cabeça e dizer sim, sim, é verdade, concordo, concordo. Arquitetura da crença. Cada imagem, cada prova, cada afirmação tem duas fontes de força. O conteúdo da própria afirmação, o que você está dizendo, e a preparação que você faz para essa declaração. Podemos fortalecer o poder de cada uma dessas declarações de duas maneiras: aumentando a intensidade do seu conteúdo, fazendo promessas maiores, retratando imagens mais dramáticas, oferecendo provas mais convincentes, ou mudando o lugar, ou posição, ou sequência em que essas afirmações ocorrem na sua cópia, fortalecendo a base para a crença nessa afirmação pelo material que a precede, aumentando a intensidade da crença dada a ela. O cliente então aceita tudo o que você está dizendo. Essa aceitação não é construída por palavras, mas por reações. Estamos criando um fluxo de aceitações com uma sequência, conteúdo e direção definidos. Se tivermos sucesso, ele ficará convicto de que precisa do seu produto. Uma nova definição de consciência. Gradualização é igual à arte de iniciar sua cópia com uma declaração que será imediatamente e inteiramente aceita, e depois seguimos uma cadeia de aceitação subsequente com base nessa primeira declaração. O propósito desta cadeia de aceitação é levar o seu leitor, ou então o seu cliente, a uma conclusão objetiva que ele então aceitará: comprar o seu produto. Divida as informações que você tem para o mecanismo e a causa raiz e adicione crença, como se fosse fragmentos, tá? Você faz uma alegação, depois você vê com um fato que é uma crença já, ele já acredita, aí ele vai aceitar. Depois você vem com uma nova afirmação, vem com um novo fato, e assim você vai fragmentando pedaços de crença, tá? O que você precisa fazer para o cliente acreditar no seu argumento? Qual a crença ligada a esse? Sempre que escrever, se pergunta: meu cliente pode concordar com isso? E você usa até o ChatGPT, tá? Coloca lá o que você está afirmando e diz: isso é fácil de uma pessoa acreditar? E ele vai dizer não. E aí você pergunta os motivos e você vai modificando, tá? Leia sua cópia procurando por partes difíceis de aceitar. Você lê e se pergunta: isso é fácil de aceitar? Se não é, substitui imediatamente, tá? Tem que ser fácil de ser aceito. Fazer promessas sobre promessa cria mais resistência. Coloque fragmentos de crença na sua cópia e fortaleça sua promessa, tá? É importante manter a crença em cada nova afirmação à medida que você a apresente. Você deve construir crença ao mesmo tempo em que você constrói o desejo. Você entrelaça cada nova promessa com sinais de linguagem que mostram que ela decorre logicamente de tudo que foi provado antes e que deve ser acreditada sem hesitação.
vamos ter uma aula sobre pontos lógicos. Isso vai se unir com gradualização e vai ficar muito melhor para você entender como fazer na sua cópia, tá? Mas gradualização é basicamente o que ele disse. É você iniciar com uma crença ou pelo fato que o teu cliente já acredita, porque ficará mais fácil dele aceitar tudo o mais que você vai estar colocando na sua cópia. E aí eu trouxe um exemplo, tá? Aqui no nicho de beleza. Deixa eu ler aqui para você. Nós não envelhecemos simplesmente porque o tempo passa, mas sim por causa de algo chamado de renovação celular. Todos os dias, nosso corpo e nossa pele entram em contato com a poluição, com radicais livres, com raios solares, e essas coisas vão destruindo o colágeno e a elastina da nossa pele. Isso é fácil de aceitar, tá? As mulheres já têm uma crença sobre isso. Elas acreditam que os raios solares destroem a pele, por isso que usamos protetor solar. O problema é que são justamente essas moléculas que mantêm a nossa pele firme, lisinha e sem rugas. Fácil de aceitar. A gente pode imaginar que se a nossa pele fosse uma casa, o colágeno seria o tijolo e a elastina seria o cimento. E o que acontece quando tiramos o cimento e o tijolo de uma casa? Isso mesmo, ela cai. E o mesmo acontece com a pele quando o ambiente destrói o seu colágeno e a elastina. Sem essas moléculas que mantêm a nossa pele firme e no lugar. Surge o pé de galinha, surge o bigode chinês, o pescoço fica flácido, a bochecha cai e a autoestima despenca. Então, o que ele fez aqui, tá? Ele fez um contraste, ou utilizou uma metáfora, tá? Para descrever bem o processo de como a pele envelhece. E ele colocou aqui, tá? Os causadores, ou então os agentes que causam esse problema. E aí ele utilizou uma metáfora para ficar fácil de descrever, fácil de aceitar, tá? Por meio da metáfora, toda a explicação ficou muito fácil do cliente entender e dizer, faz sentido, é realmente isso, tá? E aí ele colocou os problemas que surgem em decorrência disso. Aí, de acordo com o Dr. David Quebec, médico de Nova York, 90% da perda de colágeno e elastina são causados pelo meio ambiente, principalmente o sol. Então, a credibilidade aqui. E aí, cara, ele traz novamente o sol aqui. E é fácil de aceitar que realmente os raios solares danificam a pele. É uma crença porque aprendemos isso várias e várias vezes, tá? E é por isso que o protetor solar é tão importante para nos ajudar a se manter jovem. Até mesmo o ar que respiramos nos envelhece. Aí isso aqui já é mais difícil de aceitar, tá? E aí ele já vem fazer o seguinte, ele vai trazer uma prova para esse argumento que ele está trazendo aqui. Isso é muito importante. Se o que você está colocando é difícil de ser aceito, você tem que provar, tá? Traga uma prova para a pessoa aceitar. E a prova que ele traz é utilizando uma lógica e muito fácil, tá? Fácil de acreditar. E se isso parece loucura, então se levante, vá à cozinha, corte uma maçã no meio e veja o que acontece. Pouco a pouco, ela fica marrom e velha, porque os radicais livres do ar estão atacando. É exatamente a mesma coisa que acontece com a nossa pele. Então ele trouxe uma prova, tá? Fez um contraste ali e se tornou fácil de aceitar a alegação que ele tinha feito antes. Mas eu tenho uma boa notícia. Veja bem, o nosso corpo não é burro. Ele sabe muito bem que os radicais livres estão destruindo a nossa pele. Por isso, ele tem um mecanismo de defesa contra essas agressões chamado de renovação celular. Então, ele tem aberto o loop com relação a isso no início e agora ele traz uma explicação. Sempre que as células da pele já perderam o colágeno e a elastina por causa do meio ambiente, o corpo produz novas células e substitui as antigas. Ele literalmente nos dá uma nova pele. Quando nós somos bebê, a renovação celular acontece muito rápido na velocidade de um foguete. Então, mas o contraste aqui, comparação, isso dá facilidade da pessoa entender e aceitar, tá? Então, ele trouxe aqui um fato novo e agora ele está documentando, ou seja, explicando como esse fato novo que ele trouxe acontece na vida do cliente, tá? É muito importante. Ó. Trouxe um fato novo, não é desconhecimento do cliente, não é uma crença dele. Documenta, tá? Expande e argumenta explicando como isso funciona de forma fácil para que ele aceite o fato que você trouxe, tá?
Por isso, sempre que a pele começa a envelhecer, o corpo já troca ela por uma pele novinha em folha. E por isso nunca vemos um bebê com rugas. Então isso é fácil de aceitar, tá? Então eu trago uma explicação, um contraste, uma metáfora. Isso vai facilitando a argumentação dele. Mas conforme vamos envelhecendo, a renovação celular perde a velocidade e ela passa de um foguete veloz para uma carroça bem lenta. Novos contrastes, cara. Fácil de aceitar. Você precisa utilizar metáforas, contraste, tá? Para a pessoa entender melhor. Sempre que teu argumento tiver um conteúdo muito técnico, difícil de aceitar, de acreditar ou de entender, cara, coloca uma metáfora, tá? Por quê? Isso impede que a pessoa gaste muita energia. Se ela gasta muita energia com o que ela está lendo, ela fica cansada e ela tende a sair do teu conteúdo, tá? O resultado é que as células velhas se acumulam no rosto, aí surge flacidez, ruga, manchas e a autoestima vai lá para baixo. E tem mais. Essa pesquisa também revelou porque nenhum creme que a Júlia testava funcionava para ela. O motivo é simples. O que esses cremes fazem é tentar rejuvenescer uma pele que já está velha. Mas isso é muito difícil de fazer. Lembra da nossa primeira aula, tá? Que você tem que passar para a pessoa o motivo para outras soluções não funcionar e inviabilizar as soluções que ela pode ter interesse em testar, tá? Podemos imaginar que passar esses cremes no rosto é como colocar tempero em uma carne estragada. Então aqui, mais contraste, tá? Uma comparação, uma metáfora, mostrando ali para a pessoa como ela tem que entender e acreditar nisso, tá? De forma fácil, precisa ser fácil, cara. Eu estou batendo muito nisso, porque para o teu mecanismo ser aceito, ele precisa ser fácil de entender e fácil de acreditar. A pessoa tem que conseguir chegar em um boteco, sentar com o amigo dele e conseguir explicar o que você passou na tua VSL, na tua copy, tá? Então, bora lá. Podemos colocar sal, pimenta, alho e qualquer outra coisa na carne, mas se ela estiver estragada, de nada adianta. O sabor pode até melhorar um pouco, mas no fim a carne vai continuar ruim. O que precisamos fazer para salvar o seu almoço é comprar uma nova carne e aí sim colocar todos os temperos que deixam ela deliciosa. Então, olha só, ele colocou aqui a pele como se fosse uma carne estragada, tá? A pele velha. E aí o que ele diz é muito interessante depois. Você precisa de uma nova carne, ou seja, você precisa de uma nova pele, que é o que ele vai falar mais adiante. Como se fosse uma introdução ali implícita do que ele vai falar depois. Mais uma analogia, tá? Que ele fez aqui criando uma imagem na cabeça do cliente. Isso fortalece e cria credibilidade na cópia. Então deixei esse comentário aqui. Deixa eu apagar ele aqui, tá? O mesmo vale para a pele. De nada adianta colocar diversos cremes em uma pele que já está velha. Pode até melhorar um pouco, mas ela ainda vai ser uma pele velha e o resultado nunca vai ficar bom. Então ele trouxe essa analogia aqui, tá? Essa explicação, fez o contraste. O cliente aceita porque é um fato. Carne estragada não dá para comer, você tem que substituir. E aí ele faz o contraste com a explicação, a argumentação dele em seguida. Então o cliente já acreditou no que ele disse antes. Com essa nova analogia, esse contraste fica mais fácil dele acreditar em seguida, tá? Precisa arranjar uma nova pele e aí sim podemos usar todos os cremes maravilhosos para deixar ainda mais linda. E é justamente isso que a renovação celular faz. Ela faz o corpo substituir a pele velha por uma nova e assim nós rejuvenescemos. Até pouco tempo atrás ninguém sabia porque a renovação celular perde a velocidade com o tempo e muito menos o que fazer para ela voltar ao normal. A pergunta que ficou na mente do cliente foi como fazer a renovação celular ficar mais rápida. Então, isso aqui é um novo comentário meu, tá? Que é só cópia aqui, eu tinha analisado ela, copiei e coloquei aqui. Mas graças a 15 anos de pesquisa do Centro de Ciências na França, isso tudo mudou, porque eles não só descobriram o que faz a renovação celular perder a velocidade, como também criaram um método para ela ficar rápida da mesma forma que ela era aos 30 anos de idade. Então, veja só o que é interessante, o que ele aborda aqui, tá? Ninguém sabia disso, que poderia ser uma objeção. Lembra da nossa primeira aula, tá? Então, por que isso ainda não foi falado? Por que ninguém sabia sobre isso? E aí ele traz uma justificativa, tá? Isso é muito importante quando você introduz algo novo. O cliente pode se perguntar, nunca ouvi falar disso, por qual motivo? E aí você traz esse fato. Por que os médicos nunca falaram disso, tá?
que as pessoas que cuidam da pele nunca falaram disso? Aí você traz. Porque até então ninguém tinha descoberto, mas agora foi descoberto. Então é algo descoberto, tá? É novo, é exclusivo, então muito, muito interessante, tá? Então a Coca foi construída dessa forma, com vários fragmentos de crença, tá? Fatos que são fáceis de aceitar e ele foi estabelecendo com contraste e metáfora. Então é assim que você tem que construir o teu mecanismo, cara. Dessa forma aqui, tá bom?